A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Amém. Deus é bom. Abra sua Bíblia aí, por favor, em João, capítulo 8. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai ler a partir do verso 31. Glória a Deus. Nós vamos ler João 8 e também depois a gente vai para Gálatas, capítulo 5. E aqui eu estou lendo na versão NVI, para o pessoal da mídia aí acompanhar também. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes da gente começar a leitura, vamos orar mais um pouquinho. Oração nunca é demais, né, irmãos? Então, que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos quebrantando, abrindo nossos ouvidos, abrindo nossos olhos, nos trazendo discernimento espiritual. A Bíblia diz que o Senhor não fala em vão. Então, toda palavra, todo culto que nós participamos, seja qual for a palavra que é ministrada, não é em vão. Mas Deus fala com o propósito de trazer vida em nós, de fazer com que nós possamos dar frutos, frutificar. Minha avó, sempre quando ela vai para a igreja, ela fala assim: Deus falou tal palavra. Então ela vai congregar, ela fala: nossa, eu preciso ouvir Deus falar. E nós temos que ter isso em mente toda vez que vem algum pregador aqui, seja ele quem for. Não é o pregador em si, mas Deus usando o pregador. Então Deus fala através de nós, que somos, como a pastora disse, vasos. Somos falhos, somos pecadores, somos, enfim, cheios de defeitos. Mas o Senhor, apesar de nós, nos usa, nos capacita e coloca as tuas palavras em nós. É como Paulo fala: nós somos vasos de barro, mas o Senhor derramou sobre nós um tesouro precioso. Então que nós possamos ter isso em mente. Agora Deus vai falar ao nosso coração, Deus vai falar conosco. Então não se importa com o Luiz pode gaguejar, pode errar algumas palavras, mas preste atenção naquilo que Deus quer falar ao seu coração hoje. Amém, irmãos? Ontem eu estava lendo essa passagem aqui de João 8 e eu me vi nessa passagem e eu vejo que a igreja hoje tem passado muito, infelizmente, por esse problema. Pessoas que nós mesmos, vivemos no Brasil e tem pesquisas que são feitas que dizem que o Brasil é um país cristão. E olha que loucura isso. O Brasil é um país cristão, mas é difícil a gente ver outro país que seja tão corrupto quanto o nosso. Um país que seja tão pobre, miserável, em caráter, em moral, em honestidade quanto o nosso. Então, na verdade, falar que o Brasil é um país cristão não é motivo de orgulho para nós, é motivo de vergonha. Porque como um país cristão pode viver como vive, pode ter essa reputação toda, como é que nós podemos ter no governo um presidente que nós temos? Então tem algo de errado. E esse algo de errado começa por nós, começa pela igreja, começa pela minha vida, pela sua vida. Porque a solução do mundo não vem do governo, a solução do mundo está aqui. A solução do mundo somos nós. A solução do mundo é a igreja. E quando a igreja se cala, e quando a igreja se omite, e quando a igreja não é igreja, e quando o cristão não é cristão de verdade, de fato, acontece o que está acontecendo no mundo de hoje. O amor de muitos tem se esfriado. A maldade tem ganhado força. A mentira se tornou verdade, a verdade se tornou mentira. E nós vivemos uma tremenda inversão de valores. E eu creio que o Senhor quer falar isso aos nossos corações. Ontem eu estava lendo e eu não tenho muito questão de título, de pregação, de tema de pregação, não gosto muito disso. Mas eu sabia que o Dimas ia me perguntar. E se pudesse dar um título para essa pregação, seria: você é cristão? De verdade? Então o título dessa pregação tem duas perguntas. A primeira é: você é cristão? E a segunda é: de verdade? E como eu disse, é Deus falando conosco. É Deus querendo tratar conosco. É Deus querendo nos levar ao lugar de sinceridade, de honestidade. Porque o Brasil ser um país cristão não impressiona Deus. Não deixa Deus admirado. Muito pelo contrário. Eu creio que Deus, Ele olha para nós, olha para o Brasil, olha para Ribeirão Preto, Ele olha para essa igreja, Ele olha para esse bairro e fala: o que eles estão fazendo ali?
Que diferença eles estão fazendo onde eles estão? Então, você que está aqui, que diferença você faz no seu trabalho? Que diferença você faz na sua família? Quem é que você é lá? Você é só mais um? Ou você é um cristão de verdade? Você tem sido luz do mundo e sal da terra de fato? Porque Jesus fala que se o sal não servir para nada, não tiver as suas propriedades, não salgar, ele é inútil e para nada mais presta senão ser pisado pelos homens. E eu vejo que nós, em muitos aspectos, temos sido pisados pelos homens de fato. O mundo, as mentiras, os enganos têm passado por cima de nós, tem nos dominado, tem nos tomado, tem nos, predominado em nosso meio. Mas isso está totalmente errado. Isso não pode continuar assim. Jesus fala que a luz nada não serve para deixar debaixo da mesa. A luz tem que colocar no lugar apropriado para iluminar toda a casa. E se você for numa sala, por mais grande que ela seja, se você ligar uma simples lâmpada lá, ela vai iluminar todo o ambiente. Sim ou não? Ou seja, não importa o tamanho do ambiente que você esteja, não importa quantas pessoas estejam lá, se você for luz, você vai clarear todo o ambiente. Amém. Porque a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós é maior do que o Espírito que habita no mundo. A Bíblia fala que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E eu me pergunto, e eu creio que essa pergunta vem de Deus: aonde é que estão os meus filhos? Aonde é que está a minha igreja? Porque estar aqui no culto, adorar a Deus, louvar a Deus, aqui todo mundo é santo, aqui todo mundo é bonzinho, aqui todo mundo respeita o horário, aqui quando prega com o pastor fala, quando, enfim, todo mundo fica caladinho, e é perfeito. Mas na sua casa como é que é? No seu trabalho como é que é? E na rua como é que é? E se eu pegar seu celular para mexer no seu celular agora, ver se todas as suas mensagens, você vai ficar em paz? Você vai ficar tranquilo, tranquila? Se a sua esposa pegar seu celular e checar todas as mensagens do seu celular, você vai ficar em paz com isso? Se o marido fazer isso no seu celular, você vai ficar em paz com isso? E se você não fica em paz com isso, tem algo de errado. Talvez você não seja cristão. Talvez você seja, na verdade, filho do diabo. E sobre isso nós vamos falar essa noite. E eu creio que essa pregação é a continuação da pregação de domingo que o pastor Marcos trouxe. Ele falou sobre as 10 virgens. As 10 eram virgens. As 10 aguardavam o noivo. As 10 queriam o noivo. Mas das 10, 5 eram imprudentes. 5 eram loucas. 5 eram insensatas. 50%, irmãos. 50%. E Jesus, certa vez, ele fala para a multidão: muitos entrarão pelo caminho largo. Muitos irão para a perdição eterna, porque é o caminho mais fácil. E poucos entrarão pelo caminho estreito, que é a salvação. E a questão é, irmão, que caminho que eu estou, que caminho que você está? Nós estamos no caminho estreito ou nós estamos no caminho largo? Eu vivo em obediência a Deus, apesar dos meus defeitos, falhas, fracassos, pecados. Eu ainda tenho buscado a Deus. Eu ainda tenho buscado me reconciliar com Deus. Eu lembro de uma época que eu estava em pecado e eu ainda fazia a obra de Deus de certa forma. Eu ainda ia aos cultos. Eu ainda... E teve uma vez que eu fui orar e Deus falou no meu coração: o seu pecado não te entristece mais. Se for para orar assim, se for para ler assim a Bíblia, nem faça mais. Porque você achou o pecado normal na sua vida. Você se acostumou com o pecado. E um filho de Deus, irmãos, um servo de Deus não pode, uma filha de Deus, uma serva de Deus, não pode, em hipótese alguma, se acostumar com o pecado. Porque o pecado não faz mais parte de nós. Agora nós somos uma nova criatura. Agora nós somos filhos de Deus. Agora a natureza de Deus reina sobre nós. Não quer dizer que nós somos perfeitos, nós nunca seremos. Mas quer dizer que apesar dos nossos erros, nós sempre buscaremos o alvo. E o nosso alvo é Jesus Cristo. Ele é perfeito. E nós buscamos dia após dia sermos perfeitos também. Porque o nosso modelo não é o irmão do lado. Nosso modelo não é a irmã do lado. Nosso modelo é o próprio Senhor Jesus Cristo. É verdade. Glória a Deus. Então vamos orar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus Pai, ó Deus, eu me pergunto, Deus, será que eu sou cristão, Senhor? Será que eu te amo, Pai?
Será que o meu compromisso maior é com a sua palavra, Deus, e não comigo mesmo, e não com os meus desejos, e não com as minhas ambições, ó Pai? Ó Deus, que o Seu Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, esteja sobre nós aqui hoje, nos convencendo, tirando de nossos olhos toda escama, todo engano, toda mentira, todo embaraço, e que nós possamos sair daqui convictos de quem nós somos no Senhor, de que o Senhor nos comprou, de que nós não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor Jesus, que é Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, fala com a Tua igreja, fala comigo, fala conosco. Nós precisamos do Senhor, e é o Senhor que nos capacita a sermos de fato cristãos, filhos do Senhor, ó Pai. Completa em nós a Tua obra, Senhor. Está escrito que o Senhor começou uma boa obra e aperfeiçoará ela até o final. Não se trata de mim mesmo, mas do Senhor em mim, do Senhor em nós. Então, ó Deus, que pela Sua misericórdia, Sua longanimidade, Sua graça abundante venha se manifestar em nosso meio, nos levando a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler aqui João 8, a partir do versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. Esse é um versículo muito famoso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas isso aqui gerou uma grande confusão para Jesus. Gerou um grande embate aqui para Jesus. E sobre esse embate nós vamos falar. Então ele fala para os judeus que tinham crido nele: conhecerão a verdade vos libertará. E eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque sou incapaz de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Amém. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Amém, irmãos? Aqui está bom. Aqui está bom. Então Jesus ele diz para os judeus: se vocês conhecerem a verdade libertará vocês. E os judeus questionam Jesus: do que o Senhor está falando? Por que o Senhor está falando isso para a gente? Nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos, nós não estamos presos em nada, nós somos filhos de Deus. Eu me lembro de uma vez que eu fui evangelizar numa comunidade, ali na Helena. Estava um amigo meu, e eu estava conversando com o senhorzinho, ele estava tomando o corote dele ali, ele estava sentado numa cadeira,
E eu falei para ele sobre esse versículo aqui. Na verdade, eu falei assim para ele que Jesus veio para libertá-lo de toda a corrente. E ele tentou levantar para me bater, porque ele estava bravo e tal. Ele tentou levantar para me bater assim. Ele cambaleou porque estava bêbado e sentou de novo. Ele falou: como assim para ele? Como assim me libertar? Que prisão você está vendo aqui? Você está vendo alguma corrente aqui, alguma algema aqui? E por que eu estou contando isso para vocês? Porque às vezes esse é o retrato da nossa vida também. Aquele homem, ele estava alcoolizado, estava totalmente tomado pelo álcool, mas na cabeça dele ele estava livre. Na cabeça dele ele estava super bem. E quando eu falei para ele que Jesus veio para libertá-lo, ele ficou com raiva de mim. E talvez nós também somos assim em alguns aspectos. Quando nós somos confrontados por Deus, exortados por Deus, quando Deus quer nos corrigir em algum aspecto, talvez nós nos revoltamos contra Deus. Mas se o Senhor nos confronta, se o Senhor nos repreende, é porque o Senhor quer estar de nós, talvez uma perfeita adoração, um perfeito louvor. O Senhor quer fazer com que nós sejamos cada vez mais próximos dele. O Senhor corrige aqueles quanto ama. E se o Senhor está nos corrigindo hoje, é porque Ele nos ama e Ele nos quer mais perto dele, mais próximo dele. Não é à toa que Jesus estava discutindo com os judeus. Jesus queria que esses judeus entendessem a real situação na qual eles se encontravam. Eles não eram filhos de Abraão, eles não eram filhos de Deus, porque se eles fossem filhos de Deus, se eles fossem filhos de Abraão, eles teriam atitudes, ações que representariam Deus, que fariam lembrar de Deus. E eu questiono a nós hoje: será que nossas ações têm lembrado Deus? Será que nossos comportamentos, nossas atitudes têm feito com que as pessoas se lembrem do Senhor Deus? Ou será que as pessoas têm olhado para nós, para a nossa atitude e falado: nossa, mas isso aí é crente? Isso aí é cristão? Isso aí é servo de Deus? Isso aí é serva de Deus? Isso aí vai na igreja? Isso aí congrega? Como é que será que é a igreja dessa pessoa? Como é que é a igreja desse homem? Como é que é a igreja dessa mulher? Isso não acontece, irmãos? Você nunca ouviu falar isso? Você nunca ouviu isso de ninguém? Ou você nunca pensou isso? Como é que aquilo ali é crente? Como é que aquilo ali é cristão? E eu me questiono: será que as pessoas não têm olhado para mim e feito essa pergunta? Será que as pessoas não têm olhado para você e feito essa pergunta? Como é que essa pessoa congrega? Como é que essa pessoa vai para a igreja? Que cristão é esse? Que Deus é esse? Que ele serve? Que ele canta? Que ele louva? Que ele adora? Então Jesus está questionando os judeus a esse respeito. Vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, que vocês são filhos de Deus, mas vocês querem me matar. Aonde vocês viram Abraão querendo matar alguém? Onde vocês viram Abraão querendo destruir alguém por falar a verdade? E eu estou falando a verdade. E aí Jesus fala para eles: me aponta um pecado, me fala do que eu pequei. Então vocês têm para vocês mesmos, no entendimento de vocês, que vocês são filhos de Deus, mas na verdade Jesus fala para eles: vocês são filhos do diabo. Vocês servem ao diabo, porque as suas ações, as suas emoções, as suas paixões remetem mais ao diabo do que ao próprio Deus. Irmão, será que você não é assim? Será que eu não estou sendo assim? Então hoje o Senhor nos pergunta, o Senhor nos questiona: será que você é cristão de verdade? Será que você é um homem de Deus de verdade? Será que você é uma mulher de Deus de verdade? Você tem servido ao Senhor? Porque o Senhor fala que os discípulos dele não são aqueles que falam muito bem, que cantam bem, que pregam bem, que se expressam bem. Os seus discípulos são aqueles que seguem os seus mandamentos, são aqueles que te servem, aqueles que o obedecem, aqueles que dizem para ele: sim, Senhor. Quem manda aqui não é eu, quem manda aqui é o meu Jesus Cristo. É Ele quem manda na minha vida, Ele é o Senhor da minha vida. E se Jesus não é o Senhor da minha vida, eu não sou discípulo dele. E logo eu não sou filho de Deus. E se eu não sou filho de Deus, eu sou filho do diabo. Porque não tem muitas opções, é o que o professor Marcos falou no domingo passado. Não tem outra opção: ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. Se você é de você mesmo, você também é do diabo. Não tem outra opção: ou você está servindo a Deus, ou você está servindo ao diabo, irmão, irmã. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo. Não tem outra opção. Não tem meio termo. E eu creio que o Senhor, Ele está nos questionando, nos confrontando essa noite, porque Ele espera que nós possamos nos levantar, nos despertar e possamos começar a agir como cristão, porque o mundo precisa de nós.
O mundo precisa de uma igreja verdadeira, de uma igreja viva, de uma igreja que seja desperta, acordada. O mundo precisa de nós, é por isso que Deus está hoje nos confrontando. Você de fato é um cristão onde você está? Na verdade, cristão não é sobre estar, né? Mas é sobre ser. Porque o que eu sou de fato, eu sou aqui na igreja, eu sou dentro da minha casa, eu sou no meu trabalho, eu sou no trânsito, eu sou dentro do meu carro, sou onde eu for. O que eu sou e pronto, acabou. Mas talvez você use uma máscara. Aqui você usa uma máscara. E lá na sua casa você se revela quem você é. Talvez imoral, talvez adúltero, talvez mentiroso, talvez mentirosa, talvez fofoqueiro, talvez fofoqueira, talvez ladrão. Eu não sei. Eu não sei, irmãos. Mas o Senhor sabe. Eu posso enganar o meu pastor. Eu posso enganar todos vocês. Eu posso enganar muito. Eu posso enganar minha própria esposa. Mas o Senhor não engana. Mas a Deus ninguém engana. E o Senhor fará a justiça no tempo certo. E é com o Senhor que nós temos que nos preocupar. Talvez eu quero trair a minha esposa, eu traio a minha esposa, e eu estou preocupado se ela vai descobrir ou não, e eu me esqueço que o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, sabe todas as coisas. E minha esposa pode não ficar sabendo, ela pode não fazer nada, mas o meu Deus um dia fará. E vai ser pior. E vai ser muito pior. Porque minha esposa, talvez a gente, sei lá, traiu ela, se divorcie de mim e tal, ok? Isso é horrível, é terrível, destrói uma família. Mas pior ainda é para o inferno depois. Pior ainda é para o inferno depois. Muito pior. Quem é você? Quem é você longe da sua esposa? Quem é você longe do seu marido? Quem é você longe da sua mãe, do seu pai? Quem é você na escola? Quem é você no trabalho? Quem é você quando você sai da igreja? Quem é você? Deus está nos questionando essa noite. Deus está nos confrontando essa noite. Essa palavra também serve para mim. Por muitas vezes eu me julgo cristão. E o Senhor me faz repensar as minhas atitudes. E o Senhor me faz repensar os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas paixões, as minhas ambições. Onde está o meu coração? Onde está a minha mente? Pelo que eu estou vivendo, pelo que eu estou trabalhando. E nós temos que diariamente nos voltar ao Senhor, nos voltar aos pés da cruz, reconhecer que nós somos miseráveis pecadores. Mas o Senhor Jesus nos libertou. Mas o Senhor Jesus nos dá a capacidade de vencer o pecado. É interessante que Jesus fala que, assim como a serpente foi levantada no deserto, era necessário também que ele fosse levantado. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas o pessoal estava no deserto, e eles fizeram um bezerro de ouro para eles estavam em idolatria, eles estavam em pecado, então o Senhor se revoltou, e o Senhor mandou serpentes no deserto, e as serpentes picaram muitos deles, e todos que eram picados pela serpente morriam. Então se era picado pela serpente morria, e milhares morreram no deserto. Milhares morreram no deserto. Então Moisés intercedeu pelo povo, e Deus falou: faça uma serpente, e todo aquele que olhar para a serpente será curado. E nós, todos nós, somos picados também por uma serpente, que é o pecado. Todos nós pecamos, e todo aquele que peca morre, cedo ou tarde morre. Mas Jesus foi levantado para todo aquele que olhar para Ele e crer nele, colocar a sua vida nele, descansar nele, esperar nele, também será curado. E não verá a morte. Viverá por toda a eternidade. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa esperança. De que Jesus me libertou. De que Jesus me perdoou de todos os meus pecados. De que nele eu sou justo. De que nele eu sou santo. Porque não se trata das minhas ações, mas dele em mim. Dele em nós. E é importante nós nos questionarmos também quanto de Deus há em nós. Quanto de Jesus em nós. Esses dias eu estava conversando com o Dimas, e eu falei para o Dimas, não lembro exatamente o que a gente estava conversando, mas eu falei para ele: a gente tem que estar vivo ou tem que estar morto, Dimas? Porque eu creio que quanto mais vivo nós estamos, pior é. Nós temos que morrer cada vez mais. O nosso eu,
nossas paixões, nossas vontades, tem que morrer cada vez mais. Jesus, o convite de Jesus para nós, irmãos, quem quiser vir, vem, mas há uma cruz para cada um de nós. Há uma cruz para cada um de nós, irmãos. E é importantíssimo nós entendermos o quão precioso é isso, o quão precioso é esse convite de Jesus para nós, porque esse convite nos levará ao céu por toda a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, Paulo fala que todo o sofrimento que nós passamos aqui, todo o sofrimento não se compara com a glória futura. Vale a pena servir a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Amém. Vale a pena você matar a sua carne. Amém. Vale a pena ser fiel à sua esposa, vale a pena ser fiel ao seu marido, vale a pena lutar pelo seu casamento. Amém. Vale a pena ser honesto, vale a pena ser sincero, vale a pena ser transparente, vale a pena ser correto nas suas ações, vale a pena ser verdadeiro em tudo. Porque ainda que o mundo veja você como um tolo, veja você como um insensato, ainda que o mundo veja você talvez na sua escola, eu vejo alguns jovens aqui que devem estudar, ainda que na sua escola as pessoas zombem de você, por você ser cristão, vale a pena. Vale a pena. Porque o Senhor tem reservado para nós, tem reservado para você uma coroa de glória. Vale a pena, irmão, ser cristão. Glória a Deus. Vale a pena servir Jesus Cristo. O que Ele tem para nós, nada no mundo se compara. Vamos lá para Gálatas 5. Ele pode dar tempo em nome de Jesus. Aleluia. Aqui fala dos frutos do Espírito e dos frutos da carne. Aqui já dá para a gente perceber bem que de fato nós somos. E de que time nós estamos jogando, né? Se nós estamos jogando no time de Deus ou não. É importante nós entendermos que, infelizmente, no nosso meio, e vai ser sempre assim, há joio e há trigo. Há quem é cristão e há quem não é cristão. Que o fato da igreja estar aberta, que você que talvez não seja, se torne, você que talvez está no pecado, está, como eu disse, uma vez eu estava assim também, se acostumando com o pecado, achando que o pecado é normal, achando que mentir é normal, achando que trair é normal, achando que ser desonesto é normal, achando que, enfim, fazer coisas erradas é normal. Por um momento eu estava me acostumando com isso, e o Senhor falou: não, chega, já deu já, basta. E eu creio que Deus quer dar um basta hoje na nossa vida nisso. Eu creio que o Senhor quer nos fazer entender que pecado é pecado, que o errado é o errado, e que nós, como cristãos, como filhos de Deus, devemos nos alinhar com o que o Senhor quer de nós, com o que o nosso Pai quer de nós. Aqui nós começamos com salmos que Davi disse: eu te amo, ó Senhor, força minha, meu rochedo e meu libertador. Deus é tudo isso, irmãos, e muito mais. Deus é tudo isso e muito mais. E por que, irmãos? Por que entristecê-lo? Por que chateá-lo? Por que envergonhá-lo? Por que virar a face contra ele? Por que fazer exatamente aquilo que ele falou para você não fazer? Se ele nunca falhou com você, se ele nunca faltou, ele nunca faltará com você. O Senhor é fiel em todo o tempo. O Senhor é fiel em todo o tempo. Glória a Deus, glória a Deus. E Ele sabe que nós não somos. Ele sabe que nós não somos. Mas Ele espera que um dia nós nos tornemos um. Ele insiste em nós diariamente. Ele insiste em você diariamente. Não é à toa que nós temos culto, né? Toda quarta, todo domingo. De vez em quando algum extra aí. Tudo isso, irmãos, não é porque a igreja decidiu um cronograma. É Deus trabalhando nos bastidores para que nós possamos ter cada vez mais oportunidades de ouvi-lo e de nos voltarmos a Ele. De talvez em algum desses cultos sermos tocados, seja num louvor, seja numa ministração, seja numa pregação. Então todas essas oportunidades que nós temos é Deus marcando encontro conosco. E como o pastor, eu lembro de uma pregação que a pastora trouxe aqui numa quarta-feira, a pastora Márcia, de Jeremias, e Deus falando: talvez ele se arrependa, talvez ele se converta.
Então é por isso, irmãos, é por isso que Deus trouxe essa mensagem também. É por isso que Ele trouxe a mensagem de domingo, sobre sermos ou prudentes ou imprudentes. E agora também, será que Deus nos questionando, você é cristão? Você é cristã? E como é que eu sei se eu sou cristão ou se eu não sou cristã? Gálatas 5 vai nos dar um bom parâmetro para isso, mas também pelos nossos frutos. É pelos nossos frutos. Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. Falar que crê em Jesus é muito fácil, mas nós temos que demonstrar que nós cremos em Jesus. E como é que nós fazemos isso? Pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. É assim que nós demonstramos que nós cremos em Jesus Cristo. Como eu disse para vocês no começo, o Brasil é um país cristão. Só no nome, irmãos. Só nas palavras. Mas não efetivamente. De modo algum. Impossível. O Brasil, com certeza, de fato, não é um país cristão. Está longe de ser. Porque Deus não precisa de milhares e milhares e milhares. Deus precisa de poucos. Não que Deus precise, na verdade, Deus não precisa de nada. É nós que precisamos do Senhor. É o mundo quem precisa do Senhor. E Deus usa a igreja para isso. Deus quer usar você para isso. Deus quer usar cada um de nós para que o mundo seja tocado, para que o mundo seja impactado, para que as pessoas sejam transformadas. Deixa eu ler aqui para vocês, aqui, para nós, né? Gálatas 5, versículo 16. Versículo 16 em diante diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, e de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Em que começa, irmãos? Eu quero que você ouça isso com muita atenção. Em nome de Jesus. Porque é aqui que nós percebemos se eu sou cristão ou não sou cristão. E aqui eu gostaria que todos nós fizéssemos uma análise da nossa vida. Do que aqui tem em nós e do que não tem. E no final você mesmo já terá a resposta. Se você é ou não é um cristão. Versículo 19 em diante diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade. Você é moral ou imoral? Como é que se fala? Quais são suas brincadeiras? Quais são seus pensamentos, suas atitudes? Imoralidade sexual, né, no caso. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tem muitas coisas aqui que me enquadram aqui, irmãos. E talvez te enquadre também. Eu vou novamente aqui. As obras da carne são manifestas. E que nós possamos nos arrepender, irmãos. Nós possamos nos arrepender de todos os nossos pecados. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, sabe, fofocas, conversinhas fiadas, toda divisão que possa haver na igreja é por causa de alguma pessoa, é por causa de nós. Somos nós que causamos todo tipo de divisão na igreja. Isso não vem de fora, isso não é do nada. E temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Porque o reino dividido não subsiste. E eu pensava que na igreja não tinha essas coisas. Mas tem. Precisamos nos arrepender. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Quantos de nós não somos egoístas? Não pensamos em nós, nos esquecemos do próximo, do outro.
dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. De inveja, lembro uma vez que eu estava na igreja também, em outra igreja. Eu lembro que eu estava servindo um som e estava o culto acontecendo, glória a Deus, aleluia. E tinha um irmão no altar, eu conheci aquele irmão e eu pensei comigo, Deus, eu que tinha que estar no altar, Deus. O tanto que eu oro, tanto que eu busco, tanto que eu jejuo, tanto que eu leio a palavra, eu tinha que ir no altar, não ele. E ele, irmãos, você falou no meu coração, as tuas obras de justiça são como trapos de imundícia perto de quem eu sou, perto da minha santidade. Quem você acha que você é? Quem você pensa que você é? Você não devia nem estar aqui. Você está aqui por causa da minha graça. E aí, irmãos, você está doido. Eu caí de joelhos e comecei a chorar. Eu falei, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não sou bom. Se eu estou aqui hoje pregando para vocês é porque a graça de Deus me fortaleceu. A graça de Deus tem me sustentado. Glória a Deus. É Deus, irmãos. É Deus, somente Ele. Nós precisamos, por isso que eu creio muito nisso, que quanto mais morto nós tivermos para nós mesmos, é melhor ainda. Quando eu estou fraco, é que estou forte. Que diminua eu e que Ele cresça. E que Jesus cresça e que o Senhor cresça. Mas o fruto do Espírito é amor. Quem ama não mente. Quem ama não trai. Quem ama não engana. Quem ama não maltrata. Quem ama não distrata. Quem ama não agride. Quem ama não humilha. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém, irmãos? Então nós lemos aqui sobre os frutos da carne, os frutos do Espírito. E fica para a nossa reflexão essa palavra. Eu creio que Deus está nos chamando para sermos de verdade. Porque talvez você está na igreja se enganando, irmão. Talvez você venha nos cultos e você está só se enganando. Talvez eu venha nos cultos e estou só me enganando. Vou no culto quarta-feira, vou no culto domingo, canto os louvor e estou tranquilo, estou de boa. Depois eu volto para a minha vida de pecado. Depois eu volto para minha casa, xingo a minha esposa, traio a minha esposa, brigo com a minha esposa, depois eu volto para o meu trabalho, sou desonesto, ganho lucro acima do que eu deveria ganhar, roubo, minto, engano, enfim. Depois eu vou, xingo o cara no trânsito, não estou nem com nada. Mas domingo que vem eu vou no culto. Canto no louvor e minha dívida vai estar quitada. É brincar com Deus. É zombar de Deus. E uma coisa é certa, irmãos. Sua esposa pode não saber, seu patrão pode não saber, sua mãe pode não saber, o pastor pode não saber, mas Deus sabe. E dele é a justiça. E não tardará. Uma hora a conta chega, irmãos. E que chegue agora. Que chegue antes do Senhor voltar. Porque não terá conversa mais. Não terá mais advogado para te defender. Não terá mais quem. Ele tem todas as provas, irmãos. Ele tem tudo registrado. Ele não quer usar isso. Glória a Deus. Ele não quer usar isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, tem prazer no ímpio que se arrepende. Quão maravilhoso é, nós temos as parábolas, né?
da ovelha perdida, do filho perdido, da dracma perdida. Em todas elas, a moeda encontrada, a ovelha encontrada, o filho encontrado. E a festa. E essa palavra não é para que nós ficamos também, para que nós possamos nos entristecer pelos nossos pecados, entender que brincar com Deus não é uma boa escolha, que Deus quer de nós sinceridade, verdade, honestidade, transparência, mas também que se houver em nosso meio arrependimento, o Senhor ficará muito feliz, o Senhor ficará muito contente. E como diz a palavra, quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. Imagina, irmãos, festa nos céus por nossa causa, por sua causa, porque você se arrependeu. Então, às vezes a palavra vem talvez um pouco mais dura, eu não sei, mas o propósito é esse: que haja festa nos céus, que você caia em si, que você se arrependa, que você perceba: Deus, eu sou um pecador de verdade. Deus, eu me esqueci que isso era errado, ou eu não me importava, Deus, mas não quero isso mais para a minha vida. Eu não quero mais o pecado para a minha vida, porque se o Filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Se eu conhecer a verdade, verdadeiramente eu serei livre. Então, Senhor, me dá dessa verdade, me faz conhecer essa verdade. Em Romanos, Paulo também fala, acho que é 7, deixa eu ver aqui rapidamente, mas Paulo fala assim, quando ele fala da guerra da carne, do espírito, e ele fala: quem me liberará do corpo dessa morte? Então Paulo, ele quer ser cristão, ele quer ser um homem de Deus, mas dentro dele ainda há paixões que guerreiam dentro dele, e ele fica perturbado, ele fica complexo, assim, ele fica: Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? Como é que eu faço? Eu quero ser cristão, eu quero fazer o bem, não faço, não quero fazer o mal, mas faço. E aí, Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte? E essa é a mensagem que muda tudo, irmãos. Ele fala, aqui ó, achei. Vamos ler Romanos 7. Romanos 7, a partir do versículo 21. Assim encontro esta lei, que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Versículo 25. Aqui muda tudo, irmãos. Paulo responde essa pergunta, e ele responde dessa forma: graças a Deus por Jesus Cristo, Aleluia, nosso Senhor. Glória a Deus. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Glória a Deus. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Aleluia. Enviando seu Filho, à semelhança do homem, pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. Calma aí, irmãos, até que tá bom, senão vou passar meu tempo aqui. Glória a Deus. Irmãos, talvez você tenha ouvido essa mensagem e você se vê sem saída, como Paulo. Quem me libertará do corpo dessa morte? Quem te libertará de Jesus Cristo?
Ele quer te ajudar. Ele quer te levantar. Ele quer te curar. Ele quer te transformar em um novo homem, em uma nova mulher. O pecado talvez te dominava ou te dominou até aqui, mas em nome de Jesus não dominará mais. Amém. Nós possamos nos submeter ao Senhor Jesus, nos entregar ao Senhor Jesus, que de fato Ele venha ser Senhor sobre as nossas vidas. Baixa a cabeça aí, vamos orar rapidinho. Glória a Deus, para encerrar a palavra. Deus Pai, te agradeço por essa mensagem. Eu oro para que o Senhor Espírito Santo nos convença da justiça, do juízo e do pecado novamente. Eu oro para que o Senhor venha nos convencer, Deus. Eu oro para que o Senhor venha falar nos nossos corações durante os dias, ó Pai. Que nós possamos nos recordar o motivo pelo qual nos congregamos, o motivo pelo qual nós vamos aos cultos, o motivo pelo qual nós cantamos e te adoramos nos louvores, o motivo pelo qual nós te servimos, ó Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo em nós, não nos conformarmos com o pecado. Não nos conformarmos a Deus com a mentira, com o erro, com o engano. Que possamos ser transformados pelo poder do Teu Espírito. Que o Senhor Jesus verdadeiramente venha nos libertar. Que a boa obra que o Senhor começou em nós venha aperfeiçoar até o final. E que aquele, ó Deus, que vem vivido no pecado, venha ser convencido pelo Teu Espírito Santo. E venha ser transformado pelo Senhor. Eu creio, Deus, que o Senhor é um Deus que ainda transforma pedra em coração, Deus. Eu creio que o Senhor ainda é um Deus que transforma mortos, ó Deus, um espírito de um vale de ossos secos em um exército, ó Pai. Eu creio que o Senhor ainda transforma vidas. Que o Senhor venha transformar nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.